Oi, pessoal. Hoje vamos apresentar uma aula sobre o bioma amazônico. Eu sou a Alexia e ele é o Emerson. A Amazônia é uma região que compreende um conjunto de ecossistemas envolvendo a bacia hidrográfica do Rio Amazonas e a floresta amazônica, sendo a área de maior biodiversidade do planeta e maior bioma do Brasil. Eu coloquei uma imagem aqui que mostra a divisão política que ela tem aqui no Brasil, que é conhecida como Amazônia Legal. Faz parte do norte do país, e a outra metade é a Amazônia Internacional, que é formada por outros países. É formada pelos países como o Brasil, né? Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Tem uma área total aproximada de 6,9 milhões de quilômetros quadrados, e a área brasileira tem aproximadamente 4,9 milhões de quilômetros quadrados, segundo o IBGE. E é formado pelos estados brasileiros, né? Do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Tem um clima predominantemente equatorial úmido, com temperatura média de 27,9 graus durante a estação de menor umidade e de 25 graus na estação de maior pluviosidade. A umidade do ar chega a 88% na época das chuvas intensas e na seca pode alcançar 77%. Como a gente pode ver, é um clima muito úmido. Em relação à pluviosidade, chove na Amazônia cerca de 1.500 milímetros a 3.000 todos os anos. Eu coloquei uma imagem aqui de um mapa atual, né, desse ano, entre agosto e setembro de 2023. E vocês podem ver que a região mais escura ali mostra que a temperatura está acima da média, por causa do El Niño. O solo é bastante arenoso e possui uma fina camada de nutrientes. Essa fina camada, ela é formada por folhas que caem das árvores, restos de outros animais em decomposição ou humus de minhocas mesmo. Esse humus, ele é um alimento muito nutritivo para as árvores, né? Por isso que, mesmo falando que o solo da Amazônia é pobre, por que ele tem umas árvores tão grandes, tão frondosas? Por causa disso. Ele faz uma ciclagem. Essas folhas, esses nutrientes, eles vão se decompor, vai virar humus, as árvores vão absorver ele, e depois elas vão soltar mais folhas, e outros animais, consequentemente, vão morrer, né, e fazer parte dessa composição. Então, é um ciclo mesmo. Na época de queimadas e chuvas, essa água da enchente, né, ela vai passar pelo solo e levar esses nutrientes. E esse processo se chama lixiviação. Na Amazônia, a parte que serve... apenas 14% do território pode ser considerado fértil para a agricultura. E a vegetação dela é formada por um bioma que conta com outros ecossistemas, como as várzeas, que são as florestas alagadas, e as savanas, e com um complexo sistema hidrográfico. As florestas contínuas correspondem a aproximadamente 3.650.000 quilômetros quadrados. Aqui eu coloquei uma imagem que fala sobre as subdivisões da Amazônia, que é a Mata de Igapó, que é essa que tem um relevo mais baixo, então ela sempre é alagada. Ela é formada normalmente por vitórias régias e bromélias, são a vegetação típica dessa parte da Amazônia. Tem as matas de várzea, que são compostas por açaizeiros, coqueiros e algumas árvores de pequeno porte. Essa parte só é inundada em épocas de período de cheia. E a mata de terra firme, como ela é mais elevada, como a gente vê aqui no desenho, elas são secas o ano todo. São formadas principalmente por coqueiros, castanheiras, árvores de grande porte. A fauna é composta principalmente por 427 espécies de mamíferos, 1.294 espécies de aves, 378 espécies de répteis, 427 espécies de anfíbios, 3.000 espécies de peixes, 128.840 espécies de invertebrados
fora as espécies que a gente ainda não catalogou, né, que não se sabe sobre. Aqui eu coloquei alguns animais ameaçados de extinção. Talvez tenha animais que vocês conheçam ou não, mas eu vou falar sobre eles agora. Que é a onça pintada. Ela também é muito caçada, né? Principalmente pela pele ou por quando não tem alimento para ela na mata, ela vai atrás disso fora da mata. Pode até invadir criações de animais, né? Possivelmente esses donos dessas regiões vê ela como ameaça, então abatem ela. O boto cor-de-rosa, que é o maior cetáceo de água doce. Ele é bem procurado, principalmente por causa da cor da pele, que é diferente. E também ele serve como isca para os pescadores. A gente tem também o tatu canastra, que é um animal bem grande, mas por causa das grandes queimadas, ele vem perdendo parte do habitat dele. Tem o gato maracajá também, que é um felino da América do Sul, frequente aqui na Amazônia. Ele também é bem caçado, por causa que ele tem um pequeno porte e a pele dele é bem bonita. Pode acontecer também caça ilegal. E no caso da ararajuba, que é uma ave endêmica da Amazônia, só encontrada na Amazônia, ela vem sofrendo uma grande ameaça por conta da caça ilegal. Ela é vendida, né, é traficada para outros países, então essa caça está acabando com as espécies restantes dela. A gente também tem o sauim de coleira, que vem perdendo a sua casa por conta do desmatamento e da antropização da Amazônia, construções e tal. E também tem o peixe-boi, que é o maior mamífero de água doce, né, do mundo. No caso, é o maior mamífero de água doce da Amazônia também. Vem sofrendo também com essa caça ilegal, porque ele é usado como carne e o óleo dele. Então, esses animais, eles vêm sofrendo com tudo que a Amazônia vem sofrendo, o desmatamento, a caça e tudo isso. Então, eu vou falar um pouquinho da flora, né, aqui da Amazônia. Existem cerca de 40 mil espécies de vegetais, que divide-se entre árvores, ervas, arbustos, trepadeiros e cipós. Boa parte dessas espécies apresentam um grande potencial medicinal e até mesmo culinário. Consequentemente, atrai o mercado farmacêutico, colaborando, então, para o crescimento econômico, esse crescimento ocorre através do extrativismo, né, que eles vão extrair e vai ocorrer o comércio. Aqui tem um exemplo de algumas plantas que são medicinais, são da região amazônica, que é a Vitória Regia, ela cicatriza ferimentos. Temos a carqueja, que também, que a carqueja é muito utilizada para sanar problemas do fígado, problemas digestivos, úlceras e gastrite, até mesmo a diarreia. A de baixo, que é essa florzinha vermelha, ela é a castanha de macaco, que ela é utilizada como antibiótico, antifúngico, antisséptico e até mesmo analgésico. E aqui esse capinzinho, ele é o capim santo. Esse capim santo, ele é utilizado, é feito o chá dele, e é muito utilizado para tratar de febres, dores e problemas no estômago. Fora essas plantas, também tem outras plantas com o mesmo potencial medicinal. E aqui é um... Pode pular. Aqui agora eu vou falar um pouquinho da hidrografia da Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica é uma rede de drenagem formada por um rio principal, que é o Rio Amazonas, e seus afluentes. Ocupa uma área de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados. O Rio Amazonas nasce nas Cordilheiras dos Andes e deságua no Oceano Atlântico. Nela que encontramos, devido à sua grande área de drenagem, o maior arquipélago fluvial do mundo, que é o Mariuá, com cerca de 700 ilhas, assim como
o maior conjunto de rios do planeta, que são aproximadamente 1.700 rios. Pode passar. Os rios existentes na bacia amazônica pode ser classificado segundo a cor das suas águas, e são três tipos de rios, que são os rios de água barrenta, os rios de águas pretas e os rios de águas claras. Os rios de água barrenta apresentam uma deposição de sedimentos e concentração de nutrientes, que daí dá essa coloração mais amarronzada, essa coloração a cor de barro, falando assim. Um exemplo dele seria o Rio Amazonas. Os rios de águas pretas apresentam concentração de areia e humus, que são esses rios que passam em florestas inundadas, daí com isso eles carregam esse humus e também um pouquinho dos nutrientes de folhas em decomposição, daí dá esse tom mais escuro na água. Um exemplo dele seria o Rio Negro, né? Daí os rios de águas claras são os rios que têm pouca concentração de nutrientes e sedimentos e apresentam corredeiras. O exemplo é o Rio Xingu. Esses rios são rios que geralmente eles têm muitas pedreiras, então ele não arrasta tanto sedimento. E aqui tem umas imagens aqui dos rios que a gente está falando, que a primeira imagem seria do Rio Amazonas, aqui a outra imagem é do Rio Negro, só que também temos outros exemplos nessa imagem, né, que é o Solimões, que aqui é o encontro do Rio Negro com Solimões, que dá para ver a diferença das cores da água, tanto a água escura e a água barrenta. E embaixo é uma imagem do Rio Xingu, que tem uma água mais clara. Vou passar. Aqui eu vou falar um pouquinho do desmatamento na Amazônia. O desmatamento na Amazônia atualmente é um motivo de preocupação para pesquisadores, ambientalistas e populações tradicionais que dependem dos recursos da floresta e diversos setores da sociedade civil, nacional e internacional. Esse desmatamento, como ele está crescendo muito nos últimos anos, ele está afetando a população, tanto no extrativismo, que seria dessas plantas medicinais, como na colheita de frutos, como vou ter exemplo logo mais para frente, seria da castanha, do açaí, do cupuaçu, do cacau. Daí aqui é um gráfico que fala um pouquinho sobre esse desmatamento. Esse gráfico ele vem trazendo até 2021, que de 2012 até 2021 o desmatamento começou a crescer de novo, que ele já está em torno dos seus 13 mil quilômetros quadrados. Mas já tem registro já de 2023 que ele já ultrapassou esses 13 mil quilômetros quadrados já esse ano. Vou passar. Aqui, ó, agora eu vou falar um pouquinho do que a Amazônia produz, né? Que seriam os principais produtos da Amazônia, que os principais produtos produtos do extrativismo vegetal da Amazônia são a banana, madeira, melancia, o guaraná, a borracha, a castanha da Amazônia, que alguns conhecem como castanha do Pará, que a Amazônia já é o maior produtor dela, né? O tucumã, o cacau, graviola, a pupunha, o cupuaçu. A Amazônia também produz algumas essências que muitas são consideradas medicinais. O óleo de copaíba, que ele é um óleo medicinal também, eu não citei ele lá, mas ele é um óleo medicinal também, que não dá para citar todos. A andiroba, a piaçava, o coco, o açaí e o bacuri. Aqui é a imagem com exemplo desses extrativismos, que seria a castanha da Amazônia, que é na primeira imagem. Aqui temos o guaraná também, que o guaraná é bastante produzido na Amazônia. O cacau, e aqui é um pouquinho da extração do látex, que é nessa quarta imagem, que seria a borracha, né, depois de industrializado. Pode passar. Aqui falar agora um pouquinho da mineração na Amazônia. Mais de 40% do território da Amazônia está na área do pré-câmbio, que apresentam grandes potenciais para os depósitos de minerais de ferro, manganês, cobre, o alumínio, o zinco, o níquel, o cromo, o titânio, os fosfato, ouro, prata, platina
e o paládio, mas logicamente não são só esses minerais, né? Aqui temos também muita extração de pedras preciosas, que seria o topázio, o cristal, existe também áreas que possuem o diamante, né? Que o diamante amazônico já também é considerado um dos diamantes mais caros do mundo. É encontrado algumas drusas também de pedras preciosas, mas assim, em geral, esses são os mais encontrados. Mas essa mineração, ela também ocasiona um grande desmatamento na Amazônia, nas áreas de mineração. E ela é bem prejudicial, porque com esse desmatamento já vai perder uma grande área já de alimentação para os animais da região, já vai aumentar um pouco, aumentar não, né? Vai diminuir a produção de alimentos da floresta e com isso ocasiona a falta de alimentos dos animais e pode ocorrer extinção de muitas espécies. Dependendo de uma espécie, se ela for endêmica de uma região e ocorrer muita mineração, ela pode acabar desaparecendo. E essas partes que são mineradas, esse rejeito que fica ali, ele vai poluir alguns rios, né? Deixar a água imprópria, tanto para consumo, até nós, consumo humano. E essas áreas demoram muito tempo para se restabelecer outra vegetação. Você pode passar. Aqui eu vou falar um pouquinho das curiosidades da Amazônia. A Amazônia ela é considerada pela Unesco Patrimônio Natural da Humanidade. O Rio Amazonas, alimentado por milhares de afluentes, despeja no Oceano Atlântico cerca de 200 milhões de litros de água doce por segundo. O maior animal da fauna amazônica é o peixe-boi, com cerca de meia tonelada e até 3 metros de comprimento. Daí no Rio Amazonas é encontrado o maior peixe de escama de água doce, que seria o pirarucu. E o Dia Internacional da Amazônia é comemorado no dia 5 de setembro. E finalizando por aqui a apresentação sobre o bioma amazônico, e até uma próxima. E obrigado. Lindo!